Boa tarde a todos. Eu sou João Victor Dourado. Minha dupla é o Matheus Thomas Brown. E nós iremos falar sobre bancos de dados multimídia. Eu irei tratar da parte teórica e Matheus vai falar e apresentar a parte prática desse tipo de banco de dados no MySQL. Primeiro, eu gostaria de fazer uma breve retomada do que são dados complexos para poder contextualizar o que vem a seguir. Sendo assim, os dados complexos são toda a informação que não é bidimensional, armazenada em linhas ou colunas, ou mesmo que não é formada por tipos simples, como inteiros, strings, etc. Como a informação é complexa, a linha ou a coluna que armazena o registro no banco de dados não é necessariamente um vetor, e sim um objeto. Assim, o dado complexo pode ser desde uma imagem até um documento contendo várias páginas de texto, som, vídeos, sequências de genes, etc. E esses dados podem ser classificados em dados multimídia, dados espaciais, séries temporárias, entre outros. Indo direto ao assunto principal, um banco de dados multimídia, resumidamente, se trata de um banco de dados onde são armazenados textos, imagens e vídeos. E dentre os principais SGBDs, eu gostaria de citar o SQL Server, o Oracle e o MySQL, pois todos os três dão suporte a tipos de dados multimídia. Agora, é preciso saber onde esses dados multimídia são armazenados, e o responsável por esse armazenamento é o BLOB, Binary Large Object, que é um campo criado para armazenamento de qualquer tipo de informação em formato binário. E é possível gravar um blob em um banco de dados binários ou de caracteres, dependendo do tipo de campo na sua fonte de dados. E para que um valor blob seja gravado no banco, é necessário emitir a instrução insert ou update e passar o valor blob para um parâmetro de entrada. Tendo isso em mente, eu resolvi comparar de maneira objetiva os dados armazenados nos bancos do MySQL, do Oracle e do SQL Server. Sendo assim, primeiramente o MySQL, o blob é separado em outros blobs, que são quatro: Tiny Blob, Blob, Medium Blob e Large Blob, onde a diferença entre cada um está na capacidade de armazenamento. Agora no Oracle, o blob está dividido entre blob, que pode conter até 4 GB de dados binários, sendo suas fontes principais imagens, áudios e vídeos, e o clob, que em armazenamento é semelhante ao blob, porém ele armazena textos. E por fim, no SQL Server, os dados multimídia são armazenados através do campo image. Agora, sobre as consultas nos bancos de dados multimídia. Para buscar dados multimídia, o sistema de banco de dados multimídia deve prover uma linguagem de consulta multimídia que irá lidar com as consultas e que sejam especificadas condições espaciais e temporais, palavras-chave e também termos subjetivos e objetivos de objetos multimídia. Tendo isso em mente, foi definido um conjunto de classes de consulta genéricas, sendo elas consulta por subjetivos ou objetivos, recuperação por navegação, consultas baseadas em conteúdo e consultas correlatas. Agora o Matheus vai falar sobre o banco de dados multimídia no MySQL, onde ele vai apresentar na prática como funciona. Boa tarde, professora. Eu sou o Matheus e, como dito anteriormente pelo João, nós pensamos num esquema para armazenar e classificar algumas imagens. Então, para isso, nós fizemos o seguinte: uma table para fotógrafos com um ID que não pode ser nulo, é único e com alto incremento de 1. Definimos esse ID como um primary key. Também adicionamos para o fotógrafo um nome de 50 e que também não pode ser nulo. O mesmo fizemos para a categoria, criamos uma table para a categoria, para a gente classificar a paisagem como natural ou cultural, ou antrópica, cultural ou antrópica. Aqui novamente com o ID, que não pode ser nulo e com alto incremento de 1. Definimos o ID como um primary key e adicionamos o nome categoria
com 30 caracteres, também não nulo. Agora aqui o principal, que vai ser a imagem, que são as imagens que a gente vai armazenar e classificar posteriormente. Temos novamente um ID, também se tratando de um inteiro, não nulo único com autoincremento de 1. Colocamos o ID como um primary key. Nome imagem, também não nulo, com 30 caracteres. A imagem, se tratando de um blob não nulo. E também acho interessante explicar um pouco sobre o que seria esse blob. Bom, o blob seria um binary large object, ou seja, um grande objeto binário, no caso, que se trata de um campo criado para armazenamento de qualquer informações em formato binário. E isso dentro de uma tabela de banco de dados. Isso vai ficar mais claro posteriormente, depois que nós fizermos a inserção das imagens e formos carregar as imagens. Vai ficar mais claro o que seria esse tipo de informação em formato binário. Mas, prosseguindo aqui, eu também adicionei para as imagens uma descrição de 50 caracteres, uma descrição bem breve. Um foreign key para fotógrafo e um foreign key para categoria. Aqui fizemos as referências, então através desse ID a gente sabe quem é o fotógrafo e também se a categoria se trata de uma paisagem natural ou uma paisagem cultural ou antrópica. Começando agora a inserção de dados, fiz a inserção de alguns fotógrafos com nomes aleatórios. Se a gente dá um select aqui, a gente pode listar os fotógrafos. Bom, aqui temos a lista dos fotógrafos e seus respectivos IDs. Aqui as categorias, e como eu havia dito anteriormente, ID1 significa paisagem natural e ID2 significa paisagem cultural. Fiz a inserção desses dois tipos de paisagem, desses dois valores. Dando um select, temos lá ID1 paisagem natural, ID2 paisagem cultural. Agora a inserção dentro de imagem, nome imagem, imagem, descrição foreign key do fotógrafo, ou seja, o ID do fotógrafo e o ID da categoria. Para inserção de dados nós utilizamos o load file. A gente chama o load file e passa o atalho para a imagem, que no meu caso está aqui, todas as imagens. Então eu vim, passei aqui para o banco de dados, classifiquei ela, coloquei o ID do fotógrafo, um para paisagem natural e 2 para paisagem cultural. Fizemos a inserção de todos esses dados, dando um select dentro de imagem, temos aqui todas as imagens, todos os classificados, e você pode ver que aqui no lugar da imagem tem um íconezinho escrito blob. Para acessarmos isso é só clicar com o botão direito, Open Value in Editor, e aqui nós temos a imagem. Aqui temos o binário da imagem, que foi aquilo que eu havia dito anteriormente, o armazenamento de qualquer tipo de informação em formato binário. É isso que eu queria dizer que é um binário da imagem. Temos o text da imagem também, e como eu havia mostrado anteriormente, a imagem em si. Aqui temos todos, né? Eu posso abrir outro se eu quiser, um mar. Eu vou ter aqui qual o ID do fotógrafo que foi responsável por essa imagem e a categoria, mostrando se trata de uma paisagem natural ou cultural. Aqui, se eu quiser fazer algumas classificações, eu posso pedir para que o banco de dados me mostre apenas paisagens naturais, ou seja, onde o foreign key categoria é igual a 1. Se eu fizer isso, agora eu tenho apenas imagens de paisagens naturais. O lago, deserto. Bom, agora também aqui através de uma recuperação por sentença condicional, a gente pode fazer com que o banco de dados mostre apenas as culturais. Pronto, agora eu tenho apenas as paisagens culturais. Aqui a imagem, seu respectivo binário, seu text. Novamente outra imagem, a imagem em si, o binário e o text. Outro jeito de mostrar também seria esse daqui, para a gente pesquisar onde o foreign key, ou seja, o ID da categoria seria igual a 2, ou seja, se trata de uma cultural. Novamente, a mesma resposta de antes. Atualização de dados agora, eu quero dar um update em imagem e setar
o nome da imagem como casa comum onde o meu ID é igual a 2. Ou seja, aqui já está porque eu estava fazendo uns testes anteriormente, mas antes estava apenas casa. Então só para mostrar que de fato altera, eu vou fazer uma modificação aqui rapidinho. Pronto, agora em vez de casa comum, eu vou setar como o nome como casa, onde o ID é igual a 2. Se eu fizer isso, e agora carregar, pronto, você vê que onde está o ID é igual a 2 está casa. Agora você está agora para casa comum, como estava antes no script. Vou mostrar a imagem em si, somente ela. Tá lá, casa comum. Nós também podemos deletar a imagem com onde o ID é 17. Agora a gente não tem mais imagem com ID 17, para no 16. Como eu removi ela, eu quero adicionar novamente, eu vou carregar isso aqui, fazer a inserção novamente. Eu fiz a inserção, se eu dar um select from images, vê que ela foi adicionada novamente, só que agora com ID 19. Se eu posso mudar essa imagem com o ID 19, setar como 17, para voltar como estava antes, e aqui pronto, 17, e tá tudo aqui, as imagens, tudo certinho. Bom, acredito que seja isso.